No espaço, a escuridão extrema entre pontos de luz brilhantes faz um ótimo trabalho. Ela esconde buracos negros, escancarados, famintos e assustadores. Essa escuridão torna muito difícil para os astrônomos encontrar informações detalhadas sobre esses monstros espaciais. Quando uma estrela poderosa e massiva chega ao fim de sua vida, ela não pode simplesmente desaparecer. Um dos cenários mais prováveis é que a estrela ficará sem seu combustível nuclear. Então, em um clarão de luz brilhante, entrará em colapso sob sua própria gravidade. Se a estrela for grande o suficiente, ela se transformará em um buraco negro. Existe um tipo hipotético de buraco negro chamado primordial. Os cientistas nunca conseguiram nenhuma prova real de sua existência. Esses buracos são incrivelmente antigos e muito pequenos para os padrões dos buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, estrelas e galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente já evaporaram, mas os maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Mas como os buracos negros primordiais surgiram? No começo, o espaço não era o mesmo. Em algumas regiões era mais quente, em outras mais frio, e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos podem ter se transformado em buracos negros primordiais. O mais curioso é que esses buracos devem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. Quanto mais tempo demorava para um buraco negro aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais velhos, menores, e os mais jovens, maiores, era incrível. É como comparar uma massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol e a de uma bala de goma. Agora você tem uma ideia. Havia uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam, na verdade, ser matéria escura. Acredita-se que essa matéria seja cerca de 80% da massa do universo observável. No entanto, os astrônomos não podem ver esse ingrediente bizarro diretamente, pois ele não emite luz ou qualquer tipo de energia. A ideia permaneceu impopular por décadas, mas recentemente, os cientistas perceberam que existem muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. E isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda escondida população de buracos negros do Big Bang pode não apenas constituir, mas ser matéria escura. Afinal, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de pesquisa. Alguns cientistas argumentam que a matéria escura não pode ser toneladas de buracos negros primordiais de vários tamanhos. Eles colidiriam com muita frequência para que isso funcionasse. Outros alegam que os buracos negros podem existir em pares, e então um terceiro pode sempre se aproximar do par e substituir um dos buracos iniciais. Afinal, nosso universo está cheio de buracos negros e não há falta deles. Este processo se repetiria várias vezes, o que significa que quase não haveria fusões ou colisões. Os buracos negros primordiais podem ficar em aglomerados do tamanho da distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima. Cada um desses aglomerados pode abrigar milhares de buracos negros, todos amontoados. Um buraco negro monstruoso de 30 massas solares pode ficar no centro, com os menores, mais comuns, ocupando o resto do espaço. Esses aglomerados podem estar em qualquer lugar que os astrônomos pensem que a matéria escura está. Mas até agora, esta ainda é apenas uma teoria interessante, e alguns cientistas ainda não a apoiam. Mais dados são necessários. Os buracos negros às vezes se comportam como vulcões galácticos massivos. De vez em quando, eles entram em atividade, mas em vez de cuspir lava, produzem enormes quantidades de energia, o que faz buracos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de raiva de muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera deixada para trás, que na verdade era um buraco perfurado no gás quente do aglomerado, poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Uau! Recentemente, astrônomos descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança pode ter simplesmente desaparecido. A estrela costumava pairar no espaço a 75 milhões de anos-luz de distância da Terra. Geralmente é muito longe para os cientistas verem claramente as estrelas individualmente, a menos que sejam realmente enormes, como essa da qual estamos falando. Era gigantesca e brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o nosso Sol.
Pela última vez, os astrônomos viram a luz da estrela em 2011, mas quando decidiram examiná-la com mais atenção, vários anos depois, não a conseguiram encontrar. Essas estrelas enormes geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante. Mas não havia nada aqui, o que deixou os cientistas profundamente intrigados. Existe uma teoria de que ela foi engolida por um buraco negro, o que aconteceu sem acionar uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. K2141b é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam em nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, tudo isso acontece com pedra. A superfície do exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas em K2141b chegam a 2.700 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para que o magma nos oceanos se vaporize na atmosfera. Então, ventos supersônicos, que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo, carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, torna-se líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Bom, parece que vamos precisar de um guarda-chuva maior. Uma estrela na galáxia GSN 069 pode se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Tudo graças aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões bizarras de raio-x. Elas eram super brilhantes e disparavam a cada 9 horas. Depois de examinar esse fenômeno, os pesquisadores perceberam que era uma estrela sendo lançada em uma órbita única ao redor de um buraco negro, e os flashes que eles viram eram o material sendo sugado da superfície da estrela. O fenômeno acontecia toda vez que a estrela passava a altas velocidades pelo seu hospedeiro ganancioso. Ao longo de milhões de anos, o buraco negro já transformou a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar tão cedo. Astrônomos descobriram recentemente alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Na Terra, esse gás incolor e inflamável costuma ser encontrado perto de micróbios. É por isso que uma nova teoria afirma que pode haver vida em Vênus. Mas se houver, só poderia aparecer nas nuvens, porque nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A sua superfície é incrivelmente seca, sem água em estado líquido e com uma pressão 90 vezes maior que a da superfície terrestre. As temperaturas lá chegam a quase 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter certos metais. Então, isso é um não. Metano, um gás que geralmente é produzido por seres vivos, foi encontrado em Marte em 2013. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia o detectou na cratera Gale, perto do Equador marciano. Essa descoberta pode um dia responder à pergunta se há vida em Marte. O asteroide 2019 OK assustou os cientistas ao se aproximar sorrateiramente do nosso planeta em julho de 2019. Essa rocha bastante grande, com até 122 metros de diâmetro, apareceu aparentemente do nada. O asteroide viajou desconfortavelmente perto da Terra a apenas 72 mil quilômetros de distância. Isso é menos de 1/5 da distância até a Lua. A camada externa do Sol é muito mais quente do que a sua superfície. As temperaturas variam de 5.500 graus Celsius perto da superfície a incríveis 555 mil graus Celsius na coroa. Essa é a camada mais externa do Sol. A razão para esse fenômeno pode ser as nanoflares. Essas são rajadas regulares de calor da estrela. Outra teoria culpa a camada que fica logo abaixo da superfície do Sol. Ela parece gerar um campo magnético fraco. É por isso que, quando a energia dessa camada deixa o Sol, ela aquece a coroa por meio de uma malha de ramos e raízes magnéticas. A Lua ainda pode estar diminuindo. O satélite natural do nosso planeta tornou-se 45 metros menor do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Se seu interior continuar esfriando, isso pode explicar os terremotos que sacodem a superfície lunar. Em 2019, a sonda InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos estavam surgindo rapidamente, cerca de 2 por dia. A maioria deles era minúscula. Você nem mesmo sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro o que eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite eles deixassem tudo acontecer, ou algo assim?
A atmosfera de Plutão sobe muito mais acima da superfície do planeta anão do que, digamos, a da Terra. Ela também tem mais de 20 camadas, todas elas muito frias e extremamente condensadas. A propósito, a nossa Lua também tem algum tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera da Terra. Ou, você sabe, bastante fina. Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo. Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca. Mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e a prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro.
Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo. O centro do buraco é infinitamente curvo. É chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela, quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por 2 árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás
ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isto, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco.
provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante à giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como Disco Galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea.